Bom, acabei de receber aqui uma mensagem para dar start na nosso bate-papo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dessas artistas pensadoras maravilhosas dos nossos subúrbios e periferias do Rio. Bom, primeiro eu vou começar falando que esse bate-papo foi financiado pelo governo federal. Vou pegar aqui minha colinha. Pelo governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc, e o bate-papo As Estéticas dos Subúrbios conta com a parceria do Artistas Latinas. Um salve para essas incríveis, maravilhosas, essa página que muito nos representa, e é um desdobramento das gravações do curta Amaivos, que é de produção da Cariobá Produções e da Revés Produções. Inclusive, quero deixar um beijo grande para o Ralph, para o Renan, para a Lu e para o João, né, que são 4 desbravadores, digamos assim, da cultura das periferias. É isso, um prazer enorme estar aqui com vocês. Conheço mais de perto o trabalho da Ju França. A gente tem feito coisas ao longo dos anos, encontros muito incríveis, mas sempre ouço falar muito de Silvia e de Thaís aí, então mais uma oportunidade para conhecer mais mulheres incríveis aí da nossa metrópole do Rio de Janeiro. Bom, a gente fez algumas postagens, né, nessas páginas, tanto no Artistas Latinas quanto nas páginas das produtoras, e do filme também, do Amaivos. Só contextualizando um pouco que, assim, o Amaivos, ele é um curta que está em produção. Eu estou fazendo a assistência de direção do Ralph Campos, né? E Ju está, inclusive, no elenco do filme. A gente roda semana que vem, então estamos naquele, naquele momento, né, de estar numa correria só. Já de antemão, quero convidar vocês para continuar acompanhando as páginas. Assim, é um filme que está sendo feito com muito amor, muito carinho. É uma história muito bonita de várias mulheres latinas e artistas assim como nós. Então, acho que muito vai nos representar esse filme quando ele estiver pronto. E, bom, a gente vai bater um papo mesmo, assim, a gente não tem nada formal. Hoje a gente pode... Eu vou conduzir esse bate-papo com cada uma de vocês, a gente vai fazer algumas perguntinhas, 15 minutos cada uma, e depois a gente faz uma rodona, assim, né? Se vocês quiserem fazer perguntas uma para outra, fiquem à vontade. Vamos começar com a Thaís. A gente, como eu falei, a gente fez diversas postagens ao longo da última semana, apresentando cada uma de nós, inclusive, né? As meninas e eu. Mas eu acho que é importante, assim, ao invés de eu apresentar a Thaís, eu queria que ela se apresentasse com as palavras dela, e aí a gente já começa esse bate-papo. Antes de começar com a Thaís, eu vou me apresentar, porque eu vou estar aqui no bate-papo com ela, senão vocês vão ficar assim, gente, quem é essa garota louca falando aí? Eu nem sei quem ela é. Bom, meu nome é Luana Pinheiro, eu sou produtora cultural, sou realizadora audiovisual, já fui cineclubista, sou curadora, faço de tudo um pouquinho, trabalho com comunicação também, mas o meu amor, assim, meu coração tá nos eventos de rua, nos eventos, sabe, culturais, festivais e tudo mais, e principalmente no campo do audiovisual, assim, tenho um carinho muito grande pelo cinema que é feito no Rio de Janeiro, principalmente. Salve aí para o Baixada Filma, quem não conhece, procure saber. Vamos lá, quero que Thaís se apresente agora para a gente e a gente começa o nosso bate-papo. Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Thaís Iroco, eu tenho 28 anos, sou cria do complexo do Chapadão, em Costa Barros, mas atualmente estou morando no Morro de São Carlos, no Estácio. Na verdade, eu estou no interior agora, numa residência artística, mas estou morando no Estácio. Eu me entendo como artista a partir de 2018, apesar de já me ver como arte educadora antes disso, e depois, quando eu me entendo como arte educadora também, nesse processo de me entender como artista, eu entendo que é uma coisa que eu já vinha fazendo ali desde 2013, 2014,
mas sem entender muito o que eu estava fazendo dentro de um contexto de movimento estudantil e etc. Sou grafiteira, artista visual. Hoje em dia eu trabalho muito com vídeo também, com videoarte, e com umas colagens digitais, umas animações que eu faço, onde eu uso alguns fragmentos de imagens e de som para compor essa animação. E aí eu busco criar algumas ficções, busco contar algumas histórias a partir desse corpo que transita por esse subúrbio, né, por essa favela, por essa periferia, né? Eu costumo me apresentar como uma mulher de origem favelada, porque também acredito que dentro do subúrbio a gente tem nichos diferentes, lugares diferentes, então eu me entendo como uma pessoa favelada, entendo que é assim que meu corpo dialoga na rua e por onde ele se movimenta, principalmente dentro do Rio de Janeiro e também quando eu saio dele, né? É difícil me desvincular disso. E meu trabalho passa muito por criar essas ficções, entendendo que esse corpo favelado é um corpo muito rejeitado socialmente, né? Intelectualmente também. E eu acho que falar a partir daí é criar espaços para que a gente possa se comunicar também. Esses outros corpos favelados e suburbanos e periféricos que estão por aí, né? Eu acredito que quando eu crio e quando eu trabalho, eu penso muito com quem eu quero me comunicar, né? E com certeza são com essas pessoas. Não sei se eu consigo hoje me comunicar com as pessoas de dentro do lugar onde eu sou cria, mas eu acho que eu consigo muito conversar com esses, abre aspas, periféricos e favelados em diáspora, né? Que estão sempre saindo do seu lugar para buscar e conquistar. E é mais ou menos isso. É isso, assim, é muito legal ouvir você falar sobre esse contexto diferente dos corpos dentro dos subúrbios e das periferias, né? Esses atravessamentos, eles passam cotidianamente. Assim, eu sempre fiz uma reflexão, por exemplo, porque assim, eu sempre fui moradora da Baixada, né, de Nova Iguaçu, e aí quando eu vim estudar no Rio, as pessoas não entendiam Nova Iguaçu como uma cidade, sabe? Sendo que assim, eu vivi várias coisas em Nova Iguaçu, por exemplo, eu tinha amigos com muito dinheiro em Nova Iguaçu e amigos muito pobres em Nova Iguaçu. E as pessoas não entendiam a complexidade de que Nova Iguaçu era uma cidade tal qual o Rio. A gente não pode, por exemplo, tratar, né, Nova Iguaçu ou qualquer outra cidade da Baixada Fluminense como a favela da Maré, por exemplo, que é onde eu moro hoje. E que é muito plural dentro de si mesmo, assim. Então, são muitos atravessamentos, é muito importante você dizer isso, Thaís. E antes de eu começar, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu estou muito emocionada mesmo, gente, assim, com essa mesa, porque é muito difícil a gente ter uma mesa só com mulheres, né? E principalmente com mulheres periféricas. Então, assim, eu estou toda arrepiada. E acho que é por aí, assim, acho que esse é o caminho, assim. Precisamos trilhar cada vez mais esse caminho, eu acho. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho assim de como foi o seu processo de se entender artista nesse contexto suburbano, periférico. Você falou um pouco, mas eu queria que você se aprofundasse. O que de mais profundo, o que de mais profundo você consegue dividir com a gente nesse processo de se entender artista mesmo, assim. Aí eu já vou linkar com a outra, porque eu acho que tem super a ver com a sua fala, que é de identificar nas periferias essa estética e essa potência nas suas criações, sabe? Então, como é que foi o processo de se entender artista nesse contexto periférico e como é que foi colocar isso nas suas produções, nas suas obras, né? Para além de ser artista em contexto periférico, é artista, mulher, periférica, preta, então, assim, todas essas camadas, assim. Então, eu me entendo como artista em 2018, a partir de um curso de grafite que eu fiz com uma ONG aqui do Rio. E aí era um curso de grafite voltado para mulheres negras e periféricas. E aí, dentro desse processo, eu sempre fui muito rabiscadeira, assim, tem umas pessoas da minha família que sempre falavam que eu iria ser artista, assim, né? Meu pai é muito assim também. Só que é muito essa coisa de ser negado, né? De ser esse espaço de que você acha que não pode ser uma opção, assim, de vida, de como sobreviver, de como viver.
e de não achar esse apoio também dentro da família, né? A região que eu moro é uma região muito próxima à Baixada, né? Um dos menores IDHs do Rio de Janeiro. Então, também nunca foi um lugar que teve fácil acesso à cultura, ou a espaços culturais, ou a espaços que dessem informações gratuitas ou coisas do tipo. Então, quando eu acesso essa formação gratuita dentro do universo da arte, eu já estou na universidade, eu já estou mais velha, e aí eu começo a me permitir a me olhar como artista, assim, sabe? Entender que isso é uma linguagem que eu quero me apropriar mesmo, assim, sabe? E principalmente entendendo, olhando para o lugar onde eu estou, de onde eu venho, que era o curso que eu fazia era na Pavuna, né, que é bem próximo da minha casa, de Costa Barros, então era um lugar de fácil acesso para mim, e ali naquele lugar eu começo realmente a reconhecer que muitos artistas eles não existem pelo simples fato de não terem essa oportunidade de se olhar e de se reconhecerem e de poderem se aceitar como artistas, né? E aí eu começo a passar por esse processo de me entender como artista. Em 2019 eu ganho uma bolsa no Parque Lage para um curso livre, acesso a esse lugar, né? Eu faço faculdade de agronomia na Rural, é um outro lugar, assim, né? Então, eu começo a fazer esse trânsito, tanto de Seropédica quanto de Costa Barros para o Parque Lage, durante um ano, e isso me impacta, assim, completamente, me dá uma dose, assim, de antropologia reversa, não sei se eu posso dizer assim, mas para mim foi uma experiência antropológica, estar ali naquele cenário ali da novela do Manuel Carlos, e onde eu saía da minha casa, muitas vezes saía de Costa Barros, estava a distopia acontecendo, tudo acontecendo, quem mora na periferia sabe do que eu estou falando, né? Coisas que quando a gente fala as pessoas acham que é irreal. Então, eu saio desse lugar completamente distópico, entro num trem, pego um ônibus, atravesso túnel, sei lá o quê, e saio nesse lugar mágico da novela das 8. Então, eu começo a entender essa relação de artista também com o espaço da arte, entender o que aquelas pessoas esperam de mim, de certa forma também, porque é isso, né? O artista preto, o artista favelado, eles vão te colocando nessas caixinhas, né? E aí é isso, eu começo a entrar nesse lugar conflituoso também, de pensar como que eu vou me comunicar, com quem eu quero me comunicar, o que eu quero criar. E para mim foi muito isso, assim, sabe? Eu não quero, quando eu produzo alguma coisa, eu não quero entregar o que esperam de mim. Eu quero falar sobre o que me interessa, eu quero discutir coisas que me atravessam e eu não quero que isso seja razoável. Não quero que isso saia bonitinho e colorido, assim, né? Então, e nem que, enfim, e nem, quando eu falo isso, eu não quero que isso seja romantizado, e nem nada do tipo. Então, eu começo a passar por essa criação, assim, de entender essas discussões que eu quero ter, de entender simbologias que eu posso usar a partir desse lugar para falar sobre isso, né? Acredito que esse o meu trabalho que tem mais essa estética, né? Onde eu me aproprio mesmo dessa estética, dessas imagens, é o meu trabalho de colagem. E aí eu fico pensando também como que a gente tem o tempo todo essa informação, a gente que é periférico, a gente está sempre andando, a gente está sempre correndo, a gente está sempre se locomovendo, porque a gente sempre precisa sair, voltar e transitar. Então, eu começo a meio que a tentar usar também toda essa dinâmica mesmo assim de corpo para tentar conversar sobre essas coisas que para mim são importantes e que eu acho que não são só para mim, né?
Eu acho que eu ainda tenho essa vontade de entender como que eu vou fazer para o meu trabalho chegar nas pessoas que estão ali onde eu moro, assim, onde eu morei a minha vida toda. Eu ainda não, acho que eu ainda não consigo pensar como fazer isso para me comunicar com eles, né? Porque eu acho que isso, como eu falei, eu acho que meu trabalho ele acaba se comunicando muito com esses periféricos que estão saindo para acessar esse lugar, né? Mas as pessoas que estão, que ficaram e que não saem ali da periferia, eu quero hoje entender meu trabalho, eu quero que meu trabalho evolua para eu entender como eu posso usar dessa estética, como eu posso usar disso que nos comunica, porque o grafite ele também é isso para mim, apesar de hoje em dia eu entender o meu grafite muito mais dentro da arte educação, sabe? Ele é esse lugar que comunica, sabe, com o favelado, com o periférico. O lugar que hoje eu consigo levar para dentro da periferia, sabe, onde eu consigo me comunicar com essas pessoas. Mas eu não entendo o meu trabalho de grafite hoje dentro da minha pesquisa artística. Eu faço parte de um coletivo de grafiteiras, a gente tem um trabalho de arte e educação, então a gente trabalha muito com escola, com movimento cultural. Então é sempre esse diálogo que passa por esse lugar que vai para a parede, não um trabalho meu. Mas um dia eu quero que um dia não, né? Eu espero o trabalho para que que o meu trabalho evolua de uma forma que eu consiga chegar a esse diálogo direto com quem eu quero de verdade me comunicar, sabe? E eu acho que essa estética, ela para mim passa por aí, porque eu acho que conversa muito mais com quem vem de onde a gente vem, com quem tem essas experiências de entender todas as contradições que existem dentro desse lugar da favela, do subúrbio, da periferia, e é mais ou menos isso. É isso, né? São muitos atravessamentos, né? Parecidos, né? Que a gente tem, assim. No último Escuta Festival, a gente, que é um festival que eu faço a coordenação de produção, junto lá com o IMS e com a agência, a gente discutiu muito essa questão do trajeto, sabe, Thaís? Muito, muito. Porque isso é uma coisa que atravessa todos nós, né? A gente acaba perdendo um tempo de fruição, né? Que talvez essa galera que mora em lugares mais centrais tem, porque a gente está sempre, isso que você falou, correndo né, e tendo que ler no ônibus e ouvir, estudar nesses momentos, a gente dorme menos. Então, como que esses trajetos e essa locomoção também, é isso que você falou, atinge também o nosso fazer, né? E o quanto disso está na nossa obra. Fora isso, e aí falando assim, isso falando de artista no modo geral, né? E aí, se a gente recorta também para esse lugar da mulher, quantas coisas também que esses trajetos, essa forma de se expressar também, né? Quantas singularidades, quantas especificidades também não entram nesse lugar, né? Muita coisa. Mas e é muito interessante também como, ouvindo você falar, a gente nunca tinha se visto assim, né? E ouvindo você falar, como eu fui reconhecendo coisas que também me atravessaram, sabe? O espaço na Pavuna, que você fez o curso, era gerido pela mesma instituição que eu comecei a trabalhar artisticamente, com a Escola Livre de Cinema em Nova Iguaçu. Então, quanto que isso está atravessado também, né? Quantas coisas dentro da metrópole do Rio, de projetos, de fazimentos, de pessoas também atravessam a gente, né? No fim das contas, é uma teia gigantesca que a gente só vai clicando, assim. Eu queria, Thaís, para a gente finalizar por hora, que você falasse um pouco, assim, você falou bastante, né, dessa coisa do que é seu trabalho de pesquisa artística nesse momento, né? Como você trata o grafite nessa coisa da arte e educação. Mas eu queria que você falasse assim, um pouco o que as pessoas estão encontrando agora no seu trabalho, na sua pesquisa artística. Eu sei que é muito difícil falar isso em palavra, mas assim, qual é a sua estética? Que estética você está imprimindo no teu trabalho nesse momento? Assim? Para ver assim, para instigar a galera Difícil. a procurar. Então, agora, o meu último trabalho que eu realizei,
que eu finalizei, mesmo todinho, tem alguns em processo, mas o último trabalho que eu fiz foi o trabalho de performance, que inclusive é o trabalho que vai estar em exposição agora com as artistas latinas, no Paço. E é um trabalho que, na verdade, eu já tinha escrito ele assim, de julho do ano passado, que é um trabalho onde eu reflito um pouco sobre a chacina de Costa Barros, que aconteceu em 2015, e que era uma coisa também que me atravessava muito, e que eu ainda não tinha conseguido alguma forma de lidar e de falar com ela. Então, aí, a partir desse trabalho, eu construo um ritual onde eu quero, onde eu, de alguma forma, eu vou lá e planto umas plantas no lugar da chacina, umas plantas ritualísticas, e faço um pequeno ritual, pensando um pouco nesse corpo que está sempre vulnerável, de alguma forma, mesmo que trabalhe, mesmo que estude. A gente do Rio de Janeiro, a gente sabe que isso não significa nada a partir do momento que você mora na periferia. Seu corpo é apenas mais um, então, literalmente, assim, dane-se. E então eu sempre fico pensando muito, assim, sabe, tipo, como interromper essas trajetórias, como interromper essas trajetórias de morte, né, essas trajetórias que não se completam, que não chegam até o final da vida, onde os favelados não conseguem envelhecer. Então, assim, eu acredito que o meu trabalho ele passa muito por essa questão da imaginação também, sabe? Do que eu quero falar e de quais ferramentas eu vou usar para falar sobre isso. Eu acredito muito nas potencialidades também de cada território, sabe? Hoje, por exemplo, eu falei da tragédia que aconteceu, mas tem muita coisa boa em Costa Barros também, sabe? Eu tenho cada vez mais conhecido artistas da música, da arte, do cinema, ali naquele lugar, fazendo coisas maravilhosas. Então, a gente também tem conversado muito sobre se unir para poder falar do nosso próprio local, porque, infelizmente, quem fala da gente não é a gente, as pessoas falam pela gente, né? Então, assim, o meu trabalho hoje, eu acho que independentemente de qual plataforma, de qual suporte ele use, eu quero poder falar por mim mesma. É isso que eu tenho tentado assim, construir com o meu trabalho. Eu quero que a gente, favelado, a gente possa falar e dar vazão aos nossos debates, seja no campo das artes, seja no campo do audiovisual. Eu estou fazendo, inclusive, um curso com o pessoal do Gato Mídia agora, que é o laboratório de narrativas afrofuturistas, e hoje a gente estava tendo uma aula com a Dirley Queiroz, né, do Branco Sai, Preto Fica, e foi uma aula, assim, potente demais, porque é justamente sobre ele falar o quão potente é o nosso território mesmo, sabe? Da gente fazer, filmar, por exemplo, que ele estava falando que ele filma no mesmo lugar, que ele já fez sei lá quantos filmes no mesmo lugar, mas entender que é a gente que pode falar desse lugar e que a gente tem que estar ali mesmo, assim, sabe? Independentemente se é pintando, para mim, né? Independentemente se é pintando, porque eu pinto também, tela, tem alguns trabalhos, ou independentemente se é colando, que é o que eu continuo fazendo agora também, pensando agora nessa questão da video performance, escrevendo alguns roteiros de curtas, então pensar mesmo, sabe, tipo, para onde esse trabalho pode crescer a partir do momento que ele aparece na minha cabeça. Eu acho que o bom de eu não ser das artes também é porque eu sou muito curiosa. Então, eu quero fazer tudo, eu quero fazer fotografia, eu quero fazer cerâmica, eu quero fazer pintura, eu quero experimentar, assim, de uma forma geral. Então, para mim, o trabalho ele acontece muito mais dentro da minha cabeça, e aí a forma que ele vai sair, aí eu acho que depois ele mesmo se cria, assim, sabe? Mas eu acredito muito na rua, assim, como um espaço
como um espaço de debate, um espaço político também. E eu acho que essa última performance que eu fiz, para mim também foi muito legal, porque foi justamente nesse território também, aí eu também acho que é sobre também criar novas imagens e criar uma nova imagem ali onde também aconteceu uma tragédia. E eu acho que só a gente sabe como criar essa imagem positiva também, sabe? Essa imagem desestereotipada. Então, eu tenho muito pensado nessa questão mesmo da criação de imagens e disso também, sabe? De como não entregar essa imagem de bandeja, onde as pessoas usam a nossa estética para criarem pessoas irreais, inexistentes, completamente estereotipadas e vazias, sabe? E é mais ou menos isso, assim, eu tenho feito algumas outras colagens, mas estou aberta para que os processos aconteçam. É sempre muito mais sobre o processo do que sobre o produto, né? Acho que é esse o caminho, assim, sempre. Cara, muito, muito bom te ouvir, viu? Inclusive, esse sobrenome né? Que Orixairô que esteja sempre com você. É um nome artístico, né? Como eu assinava na Mas é rua. o que a gente E escolhe que aí importa, né? Não, No fim mas das... é isso aí. É isso. Lindo, Thaís. Cara, muito obrigada, mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Vamos passar agora para Juliana França, a rainha do Teatro da Baixada. Sacanagem. Também. Vamos lá, Ju. Sei de cor e salteado aí sua apresentação, mas sempre bom ouvir de quem faz, né? De quem está aí esses anos todos, colocando a cara no mundo. Ó, a internet está meio instável, hein? Hoje tá dando uma rateada, qualquer coisa vocês me sinalizem. Dizer que é uma honra, um prazer, assim como Luana ficou toda arrepiada, emocionada, é difícil mesmo a gente estar numa mesa, num encontro onde sejam todas as mulheres presentes, é bem difícil, então estou bem feliz, queria agradecer imensamente o convite, a lembrança, então feliz de poder trocar com vocês, ouvir Thaís, ouvir daqui a pouco a Silvia também. Eu sou Juliana França, sou nascida e criada em Japeri, bissapatão, caminhoneira sem caminhão, sou negra, jovem, sou filha da Catarina, tenho sobrinhos lindos, tenho várias irmãs, sou mestre em filosofia pela Rural, também sou ruralina, sou professora de filosofia também, faço parte do Grupo Código há 14 anos, um grupo de teatro que fica em Japeri, enfim, um grupo de teatro também, e a gente está há 16 anos em Japeri, eu estou há quase 15, 14 anos lá. É isso, assim, eu tô aí no mundo experimentando as coisas, cada vez mais fincada e pensando os territórios possíveis que tem dentro de Japeri, muito envolvida nisso, assim, pensar nas centralidades, né? São várias as centralidades dos territórios, então tenho pensado muito sobre isso. Mas em suma é isso. Acho que é importante também, eu vou falar aqui um pouquinho, mas queria muito trocar, né? Ouvir e dizer que essa boca aqui que fala é uma boca que escuta e desejar e jogar para o universo essa minha fala também. Eu sempre, enfim, eu fiz uma promessa para mim mesma que todo lugar que eu fosse falar a partir do falecimento da minha referência máxima, que é a Rita Diva, eu falaria o nome dela, então dedico essa minha fala, esse encontro também em memória de Rita Diva, foi uma atriz, educadora, foi secretária de Cultura da cidade de Japeri, infelizmente faleceu em decorrência de complicações da Covid, enfim, uma pessoa fundamental para a educação e cultura da Baixada, então queria também dedicar essa minha fala e esse momento para a Rita Diva também, enfim, a todas as pessoas que infelizmente faleceram em decorrência dessa doença maldita e desse desgoverno mais maldito ainda. Então é isso, vamos falar, vamos trocar, vamos ouvir. É isso, Ju. Importantíssima essa colocação mesmo, né?
Estamos aqui vencendo, né? Mais uma vez, como se não bastasse tudo, estamos aqui enfrentando e tentando vencer esse momento, assim. Estamos aqui, estamos vivas e vamos aproveitar enquanto ainda podemos estar, né? Como a Thaís falou, assim, não importa o que você faça, você é só mais um corpo na periferia e ainda Covid, ainda esse governo, mas, enfim, dias melhores virão, com certeza. Ju, queria que você falasse um pouco disso também, assim, como é que foi o processo de você se entender como artista nesse contexto, de Japeri, sabe? Que no momento você falou assim, cara, é isso, plim, sabe? Quero ser atriz, vou lá, vou fazer, e aí junto com essa coisa também dessa história da filosofia, porque não é, né? Não é, né? Não foi, eu tô ali fazendo teatro, tô fazendo letras, não, tipo, filosofia, né? Que é todo essa coisa, vamos lá, vamos pensar sobre papel caindo no chão, né? Então é muito intenso, né? Assim, ser atriz, estudar teatro e a filosofia junto. Queria que você falasse como é que foi isso, assim, como é que foi esse contexto de se entender artística também, artista e essa identificação de Japeri, do seu território nas obras. Eu sei que o Grupo Código tem isso, né? Tem essa imprime isso nas suas produções, no modo geral, mas queria que você, obviamente, você vai falar muito do código, mas que você falasse mais de como é que é isso para você. Sim. Eu fui fazer filosofia por conta do teatro, né? Ainda adolescente, eu, enfim, estava fazendo um curso de uma oficina de audiovisual. Eu participava de um cineclube aqui em Japeri, que é o Cine Guandu. E aí eu estava lá, aí tinha o Bruno W. Metsa, que é um dos fundadores do Grupo Código. Ele achou que eu tinha uma voz muito boa, que eu tinha uma voz boa, isso com 16 anos. Nossa, tem uma voz boa, que você não quer dar um pulo lá no nosso espaço, fazer uma oficina de teatro, só para ver como é que é. Estou lá vendo há 15 anos como é que é. Mas foi isso, assim, Japeri é considerada a Baixada da Baixada, né? A periferia da periferia, o lugar que não tem nada. Japeri é considerado esse lugar do nada, assim, isso já saiu em reportagens no Jornal Nacional. Japeri é a cidade do nada, a periferia da periferia, a Baixada da Baixada. Então, o Grupo Código foi durante muito tempo, ainda é, né, o único espaço cultural da cidade com atividades continuadas, e fui para o Grupo Código, ainda na adolescência, fazer essas oficinas. E ali no Código, mais do que estão te preparando para ser atriz, eu acho que tem mais uma questão de cidadania também, de preparar para ser cidadão, né, de estar no mundo e pensar o seu território. Então, não é, tipo, a gente não fica... Né, hoje eu sou oficineira de teatro, né, desde 2009, assim, que eu dou aulas também de teatro, mas o que injetar na cabeça do adolescente, da adolescente que tem que ser ator, atriz ou ir para Globo, é estimular o pensar do território, criar a partir do território, seja ele qual for, se é dentro da sua casa, se é o bairro, se é a cidade, se é o estado, se é o país. Então, tem essa parada que desde a adolescência isso já era apontado para mim, foi fundamental para minha formação. E aí, durante umas montagens de teatro no Grupo Código, a gente estudava muito filosofia, o Bruno estudava muita filosofia. Eu falei, quer saber? Vou fazer filosofia. E a Rural, em Seropédica, do lado da minha casa, em tese. E aí eu falei, vou para a Rural fazer filosofia. Aí fiz filosofia, fiz graduação, fiz mestrado lá também, mas sempre estudando teatro e arte, né? Então, minha pesquisa sempre foi a partir eu sempre me interessei por processos de criação, processos criativos, tive um tesão nisso. Então, na graduação, pesquisei processos de criação na filosofia e no mestrado eu fui pesquisar processo de criação no teatro a partir do Arthur. Então, eu tenho muito me embrenhado por esses caminhos do território, e aí, mais recentemente, coisa de uns 5 anos, venho tecendo uma pesquisa em paralelo com o código, que é essa coisa da memória enquanto tecnologia, do corpo diaspórico.
e da importância de entender a memória como uma tecnologia ancestral, uma tecnologia que é ancestral, presente e futura, e que precisa ser fomentada, que precisa, e aí, pensando muito nas coisas que Thaís falou, porque é isso, né? Como me remeteu muito a Bell Hooks, que ela fala, né? A gente precisa criar novas imagens sobre as nossas vidas, né? Durante muitos anos, as pessoas falam que a branquitude fala muito sobre os nossos corpos. A gente precisa tecer e narrar as nossas próprias histórias. Isso fica martelando durante muito tempo na minha cabeça. E eu sempre falo que o meu umbigo está enterrado em Japeri, que eu posso ir para qualquer lugar no mundo, que eu vou ser o maior e o melhor cartão postal da minha cidade, e eu vou mostrar as imagens positivas da minha cidade. E se eu falar mal da minha cidade, vai ser para ser em código, só que for dela vai entender do que eu estou falando, assim, de um lugar que é muito... Criar uma linguagem que os seus entendam, e quem entenda, e que, enfim, ilustra bem isso, né? No meio da pandemia, a galera falando de distanciamento social, de ventilação na casa, e não sei o que, era oral. Eu falei, cara... Aí saiu uma pesquisa da Casa Fluminense falando que em territórios afastados da capital, e Japeri aparecia como a cidade que mais tinham pessoas aglomeradas num quarto dormitório, num cômodo dormitório. Então eu falei, como assim? No meio da pandemia a galera tá falando para a galera não ficar aglomerada? Que isso? Como que a gente vai falar isso para a galera que está em Japeri dormindo 5 no mesmo cômodo? Aí, que ainda, gente, estou aqui. Aí criei essa performance falando um pouco sobre aglomerações, assim. E aí remonto o tráfico negreiro, a escravidão. Tô travada, gente? Não mais. Tô aqui. Vai lá. Beleza. E aí criei essa performance pensando também em todas essas questões sobre aglomeração, né? Sobre esse meu território que foi sitiado, que é aquebrantado por todos os caminhos, estruturalmente falando. Como que eu falaria sobre isso? E como reverteria essa imagem negativa do meu território? E aí eu começo a pensar em aglomerações, em aquilombamentos que são benéficas, que foram benéficas para a sobrevivência do nosso povo. E, enfim, na Baixada, nas favelas, a gente cria mecanismos, a gente cria tecnologias de sobrevivência o tempo inteiro. A gente vai criando estratégias de sobrevivência, e o quilombo e os quilombos urbanos são estratégias de sobrevivência. O samba, a capoeira, né? A escola de samba. Então, são maneiras que a gente vai encontrando. Aí levei isso tudo para performance. Falei, cara, acho que é um pouco sobre isso. Como que de uma galera aglomerada num cômodo, a gente consegue fazer uma transição para um samba, para um terreiro, sabe? E acho que isso me interessa muito, né? Fazer essas transições de imagem. Falar, cara, não é uma coisa chapada, não é uma coisa única. Tem uma estratégia de sobrevivência que vai para além disso que você está falando, que é esses discursos hegemônicos, né? Então, eu tenho me interessado muito sobre esse corpo diaspórico, que é esse corpo que, entre aspas, não tem um lugar, né? Que não é nem de lá, nem daqui, e pensar as centralidades possíveis dentro do próprio território. Então, são coisas que têm me instigado dentro desse percurso. E assim, dentro do código tem muita liberdade para propor as paradas, as minhas pesquisas. Então, a minha história se confunde com a história do código, mas tenho traçado um caminho que é esse, assim, de pensar
mais sobre... O código tem uma coisa muito específica do social, né? Uma coisa muito social, arraigada no trabalho. Eu tenho pensado muito numa coisa mais subjetiva, atrelada à memória enquanto tecnologia. Mas subjetiva, mas objetiva também, de evidenciar esse lugar da memória enquanto tecnologia. Não, total. Acho que é como falta, né, para os territórios periféricos a gente criar mecanismos mesmo de memória, né? Seja através de documentários, seja através de peças de teatro, seja através de pinturas, assim. E é muito interessante como a gente tá nesse movimento, né, Ju? Assim, eu tenho visto alguns projetos, eu não vou lembrar aqui qual é quem está produzindo agora, mas tem aquele projeto agora dos muros, que eu acho que é o Rajão que está à frente. Não sei se vocês já viram, assim, que ele, né, que pintou lá em São João, o Joãozinho da Gomeia. João Cândido. Não, o Joãozinho da Gomeia também, mas pintou também João Cândido. João Cândido, então, assim, sim. Muito interessante, né, esse processo também que a gente está... Acho que é o Negro Muro, né? Oi? Acho que o nome do projeto é Negro Muro. Isso, Negro Muro, exatamente. Obrigada, Thaís. Que é isso, né? É utilizar exatamente isso, assim, a coisa da cultura urbana, que é essa coisa da pintura, do grafite nos muros e tudo mais, e trazendo essa coisa da memória. Então, é muito interessante, assim, a gente ver esses processos. Tenho visto processos muito interessantes ligados à memória e até a cidade de Nova Iguaçu mesmo, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, como que, enfim, uma Secretaria de Cultura está se preocupando com recuperar ali a memória da Fazenda São Bernardino, né, o cemitério dos escravos. Então, todos esses lugares que são históricos e que estavam desmoronando ali na cidade, né? Então, tomara que isso seja uma coisa que continue, que siga. Queria também falar dessa coisa de poder falar sobre o nosso lugar no mundo, mas sem precisar ter também esse peso do rótulo, né? Eu lembro muito do trabalho que a gente fez do Querendo Assunto, com a Ana Paula Lisboa, a Thaisa Machado, a Ellen Paz, eram elas três, mas sempre uma convidada, todas negras. Eu fiz a direção desse programa, é um web programa, está no ar ainda, se vocês tiverem oportunidade de assistir. Era exatamente isso, mulheres negras conversando sobre qualquer assunto. E aí, obviamente, a trajetória delas, né, os corpos, os atravessamentos, eles entravam no papo. Então, não era necessariamente assim, vamos falar sobre isso aqui. Não, vamos falar sobre namoro. E aí, dentro do assunto namoro, obviamente existiu. Então, é isso, né? Não precisa ser, porque o ser já está, já não tem como, né, desvincular. Eu não tenho como desvincular o ser mãe, por exemplo, do meu trabalho artístico, né? Então, acho que é um pouco por aí. É muito legal, assim, ouvir vocês, porque é exatamente esse caminho. Vou falar um pouquinho com a Silvia agora. Silvia, honra máxima estar falando com você, depois de tanto ouvir falar nessa mulher incrível. Isso, Silvia. Quero que você se apresente e vamos trocar essa ideia. Obrigada. Eu que agradeço por estar trocando, compartilhando aqui com vocês. As questões são muito parecidas, né? A gente que vive da cultura, produz na Baixada, nas periferias, a gente passa por questões que vão se atravessar, como você estava falando mesmo. Eu atuei em outra área, eu fiz arte já depois, tenho pouco tempo assim de mercado, né? Como trabalhadora formal das artes, mas fiz artes visuais na UERJ. E depois acabei fazendo a licenciatura também. Então, assim, a própria universidade, ela não mostra, você joga um profissional no mercado e você não instrumentaliza, você não ensina a escrever um edital, você sai e, tipo, te vira aí. Então, quem é da periferia vai ter muito mais dificuldade de encontrar esse caminho, né? Não só de encontrar esse caminho, mas na própria concorrência, porque você vai estar concorrendo com produtoras
você vai estar concorrendo com os próprios os pareceristas, né, das secretarias. Muitas das vezes são pessoas de produtoras renomadas, de Zona Sul. E aí eu acabei fazendo artes visuais e também tive a mesma questão da problemática de me ver como artista, de me sentir artista, né? Mulher periférica, você viver de arte, arte é trabalho, né? Todas aquelas questões que acabam indo também para a docência. Sou professora de arte. A disciplina de artes é uma disciplina que outros professores podem ministrar, né? Todo mundo acha que pode falar de artes visuais, ninguém acha que é um campo de estudo, produção de pensamento crítico, pesquisa, trabalho, né? E aí a gente vê, assim, tem um trabalho que eu faço, que eu fiz, que é um pouco sobre o mapeamento dos mapeamentos. Quem é que está mapeando os dados culturais na Baixada, nas periferias hoje? Eu fui pesquisar nos últimos 20 anos, aí até num curso que eu dei, que é As Outras Histórias da Arte, né? E o Quem Tem Medo de Arte Contemporânea na Periferia, que eu dei em parceria até com o Coquiaralho, com o Fernando Coquiaralho, foram cursos contemplados por editais, em que eu problematizo esse lugar da periferia enquanto produtora de pensamento crítico. A gente tem, sobre artes, né, e cultura, a gente vê, eu fui apresentar um trabalho no Enecult, eu sou mulher da Baixada, periférica, e tem uma professora da UF conhecida que fala sobre favela, branca, loura, não mora na favela, e ela é referência de favela. Aí você vai na UERJ, na UFRJ, professor que da arte africana é branca, entendeu? Aí você vai na UFRJ, eu estou fazendo seleção de mestrado, falo de útero, de sagrado feminino. Tira isso daqui. Isso, sabe, meu projeto, um currículo Lattes que em 2 anos de formado eu fiz 8 páginas, publicação, batalhei pra caramba, deixei de estar com meu filho, sabe, para tirar uma nota superficial, 9 homens avaliando. Então, assim, homens brancos. Então, quem é que está produzindo esse saber? Está na mão da academia, está na mão de um mercado? Aí você vê Maré, beleza, mas a Maré cresceu por causa da Automática Produtora, que é de uma mina branca da Zona Sul. Então, sempre essa negativa de protagonismo, eu xoxo, porque não é xoxar. A gente é profissional, a gente trabalha, a gente estuda. Então, aí você vê os mapeamentos, na própria Aldir Blanc, eles nem consideram artes visuais como um segmento de produção. Aí como é que você vai chegar e... Aí quando vem edital, não vem edital para artes visuais. Aí o artista visual tem que partir para outras. E agora vamos ter que fazer um documentário sobre artes visuais no ensino. Então, assim, é uma concorrência desleal, né? Porque a gente é mecena, a circulação cultural, né? A circulação econômica na cultura é isso, a gente vende o nosso trabalho, a gente concorre com pessoas que, caramba, e não é meritocracia, né? Aí tem aquele fetiche do Parque Lage também, quantos professores do Parque Lage não têm formação superior? Aí você vai olhar lá, se você fuçar no Instagram, você vai ver que ele é amigo daquele fulano, ciclano. Então é uma grande panela. Tem até um trabalho de uma artista que eu adoro, Thaís Basílio, que está no Artistas Latinos, que é a panelinha, né? Que é isso, gente, não é recalque. Recalque a gente tem de boy lixo, dinheiro, boleto. É uma crítica de uma coisa que é velha, que vem, já deu. Então, quantas galerias na Zona Sul? Aí eu fiz o trabalho da faxina artística, né? Que eu vou limpar. Porque assim, a gente não entra nos espaços institucionalizados, eles escolhem a dedo quem eles querem colocar lá, eles constroem a nossa narrativa. Aí vai o MAN, projeto, eu me inscrevi, até uma galera assim, que trabalha com artes visuais na Baixada. Tem uma galera que até foi contemplada, fico super feliz de estar representando. Territórios culturais, falar sobre periferia. Quem é que está fazendo? Quem é o diretor do MAN? É um economista, sabe? Quem é hoje o diretor da Bienal? É um médico oligarca. Quem é hoje que gere os espaços institucionalizados de arte, Capacete, Gentil Carioca, as galerias que vivem às custas da própria pela Rua Negro, Grupo Petra, Grupo Isso, os próprios empresários investem nas dondocas da Zona Sul, ricas que abrem galerias porque gostam de arte. Eu sou formada, eu trabalho, eu estudo. Então, assim, essa verba tem que vir para a gente, porque a gente não está brincando aqui, a gente tem a competência, a gente trabalha, a gente pesquisa. Então, quando você vai chegar com
uma proposta de curso para um Parque Lage, ele nem olha, ele nem responde. Aí você vai ver que tem uma pessoa que dá um curso que você se reúne numa roda para acender um incenso e falar de arte. Pô, eu tenho 30 artigos publicados em 2 anos, aí eu não posso, as pessoas, sabe? Aí você vai, aquela elite branca, do Branco de Salvador. Eu até fiz um comentário numa postagem, uma figura da cultura conhecida. Achei brinquedos no lixo e dei para a minha ajuda empregada. O pobre não quer brinquedo do lixo, o pobre não precisa, o periférico, que tem uma bolsa no Parque Lage. Eu quero dar aula no Parque Lage, que eu tenho competência para isso. Eu não quero participar de uma bolsa, eu quero protagonismo na produção de pensamento crítico sobre periferia. Então, e tem uma coisa, Silvia, só um parênteses, cara, eu compartilho plenamente da sua crítica com relação ao MAN, né? Eu passei pela mesma coisa, também me inscrevi, e aí, assim, você tem um mínimo retorno, que é assim, mas você está num outro patamar, beleza. Mas é um patamar que eu não posso mais participar da bolsa, mas também não posso dar aula, sabe? Aí você é formada por uma instituição, né, que eu sou formada, né, participei da primeira turma dessa instituição, mas é automática, né? Que produz e organiza as coisas dentro daquela instituição ali. Então, assim, é muito... Realmente, eu compartilho, nossa, plenamente desse teu lugar de fala, sabe? Do quanto a gente precisa rebolar para estar em lugares que, teoricamente... E aí, agora, eu não vou nem colocar, assim, humano... Porque isso a gente já espera também, né? Do Parque Lage. É da Odeon, gente, que é do Roberto Marinho, né? Então, o que a gente vai esperar? Exatamente. É cultura de massa, mas artes visuais, personagens que constroem. Mas é pior, a gente tem, obviamente, que colocar, que falar assim como você está colocando, mas é pior ainda quando a gente vê esse mesmo raciocínio, discurso e fazimento de instituições que, teoricamente, deveriam ser instituições que olham para a periferia, né? Mas aí só entra, só coordena, só dá aula quando a pessoa tem alguma passabilidade. Sim. Né? Se exatamente. Você é mãe, se você é preto, se você. Aí você não. Aí não sei, aí vamos ver, sabe? Então é um pouco por aí. Não, é assim. Você já botou fogo, né? Não, o cachorro, ele late no momento que... É o quê? O momento que eu vou falar. Que ele estava tranquilo, aí o vizinho liga um funk, um Barões da Pisadinha, que a periferia é isso. Agora, quando eu estava falando lá da postagem, né? Vamos falar dos moradores de rua, até a Daniela, que foi secretária e tudo. A gente quer falar de pobre, de arte, de cultura. Cara, mas do Leblon, sabe? É igual... Do Leblon não dá para falar de cultura, então bota uma pessoa daqui para falar de cultura. Por isso que a Marielle incomodou tanto, né? Pela questão do protagonismo. E eu falo do meu lugar de privilégio. Eu sou periférica, moradora de Belford Roxo. Espera aí, rapidinho. Espera aí. Enquanto a Silvia foi lá, acho que meu cachorro, queria fazer um breve comentário sobre uma coisa que a Ju falou sobre as oficinas de arte na periferia, que é o seguinte, Silvia, eu estava fazendo só um parênteses aqui enquanto você foi lá. Cala a boca. Tranquilo. Que é sobre as oficinas de arte, assim, e aí eu acho que isso entra muito nessas questões também que a Silvia está colocando. E como é diferente, né? A grande maioria das oficinas de arte na periferia, como elas pensam realmente esse lugar, esse estar no mundo, né? Como elas realmente valorizam muito mais a coisa do vamos entender, vamos conhecer dessa linguagem artística, seja ela qual for, o código com teatro, a própria Escola Livre de Cinema com audiovisual, né? Outras instituições com grafite, enfim, milhões de linguagens, mas o quanto é muito importante a coisa do processo e do aluno entender aquele lugar que ele vive, o território que ele vive, e como é completamente diferente, real, do pensamento da academia, que é isso que a Silvia está falando, né? É um pensamento completamente excludente, isso que ela falou do hype, né? Do hype da arte no Rio de Janeiro, né? De ter professor que não tem nem formação ou não tem tempo de história dentro daquela linguagem, né? E bagagem para estar dando aquela aula. E aí vai lá, faz uma roda de arte no MAN, que aí dá 200 pessoas, aí pode dar aula.
Então, é um pouco por aí. Mas vai lá, Silvia, continua seu pensamento. Eu tenho preguiça, porque assim, é uma galera branca que viaja e que aí vai falar de uns assuntos, caras assim, aí foi a Jack Lerner, né? Quem é Jack Lerner? A arte não tem que ser política. É muito fácil você falar que a arte não tem que ser política quando você é cheio de... E assim, como eu estava falando, eu sou uma pessoa que fala do meu lugar de privilégio, eu sou da Baixada, mas eu tive acesso ao ensino superior, né? Me autodeclaro enquanto mulher branca. Então, eu reconheço os meus privilégios e sei que a maior parte da população da Baixada, as mulheres negras, no estado do Rio, hoje, a maior número, né, o Fórum do Grita Baixada, de 2018, o maior número de casos de feminicídio é na Baixada Fluminense, 32%, e em Belford Roxo, o maior número de casos. Aí você vai ver mulheres brancas pegando editais lá de fora, né, Instituto Goethe, não sei onde, para falar de aborto. Cara, isso nem chega aqui na Baixada Fluminense. Aí você vê performances na rua, uma curadora do Marrocos indo falar sobre a privatização da água, pegando um edital, quanto que você está dialogando, essa arte dialoga, como faz o Faim lá, o Osmar, de pegar a cesta básica e dar para a galera. Você quer falar de arte aqui, mas a gente não tem escola, educação, tem que ter diálogo, né? Então, quando a gente pensa eu gosto de falar muito do que está sendo produzido em artes visuais, porque a gente tem uma história da arte que invisibiliza total, né? A gente se forma na graduação, tem um projeto que eu sempre cito, que é até do Art Select, né? Que também é bem eurocêntrico, elitista, mas você tem um projeto que ele pegou a bibliografia das faculdades de artes do Brasil todo, os livros de história da arte, e mapeou, né? E aí, realmente, a gente tem uma base de formação branca, né? Macho, cis, hétero, essa nomenclatura que a gente até brinca, macho, cis, hétero, isso aqui é esquerda cirandeira. Mas é isso, a gente se forma e se aí você vai para uma sala de aula como professora de arte, você quer sair um pouco do lugar comum, a escola particular não deixa, manda você dar modernismo europeu, aí você quer falar dos artistas de periferia, artista negro, você encontra dificuldade de achar uma bibliografia, né? Imagina, a gente que é acadêmico, que veio de uma graduação e tal, um professor, às vezes, não vai saber buscar num banco de dados, artigo, né? Mas existe uma defasagem muito grande. Até o último projeto que eu estou fazendo agora, que foi uma exposição virtual, né, por causa da pandemia, foi dos 2 movimentos mais importantes de arte da Baixada, Nova Iguaçu, que é o Imaginário Periférico e Manhãs de Outono, né? Então, com várias, embora diferentes, eles têm várias contrapartidas, né? Artistas daqui. E os professores, esse projeto, eu fiz um trabalho educativo, a gente até vai ministrar um curso voltado para pessoas de educação, professores, para que eles usem os movimentos da própria periferia nas suas aulas. Eu ia falar do imaginário, que é super legitimado pelo mercado, selo legitimador, só é arte, se passar pelo... Pô, são artistas acadêmicos, a maioria. E os alunos não conheciam os professores, ninguém conhecia. Então, assim, a gente, como esse aluno de periferia, um aluno meu lá de Belford Roxo, ele vai aprender a estudar ali, Adriana Varejão vai estudar, cara, para ele, o cara nunca vai na Capela Sistina, não interessa, sabe? Então, a gente precisa ter um diálogo real dessa arte, a gente precisa trazer os editais para cá, a gente precisa do dinheiro, porque tem um monte de gente que não tem capacitação, aí eu fiz um trabalho da faxina artística, aí tu vai lá, limpar a galeria, que eu vou limpar. Eu não sirvo para entrar como artista, né? Porque tem que ter o conhecimento, conhecer QI. E aí, você vai limpar, faxinar, e aí eu faço uma pesquisa prévia sobre os artistas que ocupam. A maioria não tem formação na área. O cara fez design na PUC, a outra faz mochilão na Europa, o outro é um francês que morou numa favela e pinta sobre favela. Cara, sabe, é um engodo, é um mais do mesmo. Então, tem gente ganhando tanto dinheiro, enquanto tem tanta artista foda aqui na Baixada Fluminense, que, porra, tá tendo que fazer outra coisa, o cara vai fazer outro trampo, vai fazer Uber, porque esse dinheiro não chega aqui, porque quem está gerindo hoje são os economistas, o cara da Bienal é um médico que sai na Forbes, o prêmio Pipa foi criado por essa galera também, que sai na revista Isto é Dinheiro, sabe? Então, assim, é um mercado de dinheiro simbólico, de dominação, né, que a gente precisa quebrar. Então, começa a falar desses movimentos de baixada, né, para buscar esse lugar. Não é a academia que tem que falar. Aí vai lá o grupo da UERJ para falar sobre arte, a pessoa não mora nem aqui, não tem nem...
porque é parente de um grupo daqui. Então, não tem protagonismo. Aí vai o Observatório de Favela, um professor meu, homem, teve uma pesquisa da UF, da Universidade da Bahia, para saber os impactos da pandemia nos trabalhadores da Baixada. Pô, a Bahia, ok, Baixada. Mas a gente sabe, né? Aí eu perguntei, questionei, por que não teve recorte de gênero? Se a Baixada é o local que concentra maior número de casos de feminicídio no estado do Rio, a gente não bota um recorte de gênero, sabe? A gente não bota recorte de gênero de mapeamentos culturais. Então tem alguma coisa estranha, né? Aí imagina, ser mulher e artista na periferia é ter que faxinar, é ter que dar aula. 13 municípios, né, Silvia? Como é que faz um negócio para um impacto nos artistas? 13 municípios, não tem recorte de gênero, não tem recorte territorial, não tem recorte financeiro, não tem recorte nenhum. Como que faz uma pesquisa sem recorte, né? Difícil. Não, gênero, gente, gênero. E é muito legal. Aí teve uma pesquisa até do Sebrae, que foi indicativo de economia, isso numa aula que até é uma aula que eu coloco, eu gosto de colocar número que as pessoas entendem com número, né? A Baixada Fluminense, menos de 10% das pessoas têm formação superior. Então, assim, né, essa segregação simbólica, territorial, que a arte ela continua enfatizando. Eles, boto aqui o Maxwell, aquilo que é ponto fora da curva, né? Os próprios negros, as próprias mulheres periféricas que ocupam hoje o cenário elitista são pontos fora da curva, escolhidos, né? Não foram eles, eu batalhei, não, foram escolhidos a dedo, o mercado falou, olha, a gente é super engajado, existe uma demanda hoje por LGBTQI+, né? A gente é engajado indígena, então vou botar aqui esse artista que está super vão pegar essa artista também, que pinta, que é uma mulher, que fora dos padrões. Eles não estão nem aí, eles querem lucrar, eles querem vender, eles querem fetichizar nossa imagem, entendeu? Por isso esse resgate de protagonismo. Por isso que a gente precisa politizar o artista, né? Porque é claro que a gente precisa pagar boleto. Então esse artista está certo, ele está sendo fetichizado, ele tem que ir lindo, se ele está ganhando dinheiro, visibilidade, ele vai, claro. E nem todo artista de Baixada escolhe se politizar sobre território. Também é uma opção, né? Mas a gente e é importante também, né, esses lugares estarem sendo ocupados. É isso que você falou, assim, né? Isso não é uma questão do artista, é uma questão geral. Se esse artista chega lá e consegue fazer, é maravilhoso. Cara, adorei todas as suas colocações. Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode falar, Thaís. Só para complementar essa última fala de vocês duas, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Mas acho que muito o que esse mercado branco quer é que os artistas periféricos saiam da sua casa, exponham seus trabalhos lá e não ganhem nada por isso, na verdade, né? Porque eles querem apenas a imagem, eles querem o vazio, eles querem o artista negro, eles não querem a Silvia, a Juliana, a Thaís, a Luana, sabe? Eles só querem ser descolados e hypados, e a gente precisa falar sobre isso agora. Há pouco tempo, eu tive uns amigos, uns amigues que fizeram uma residência no Rio também, essa residência com vários artistas periféricos, uma galera foda, uma exposição montada, com uma curadora foda, tudo pronto. A Galeria do Leblon queria, mas a Galeria do Leblon ela não queria dar, sei lá, 10 mil reais para poder montar, pagar menos de R$1.000 para cada artista, um projeto pronto, tudo pronto, sabe? E assim, e aí a Galeria do Leblon fala que não tem esse dinheiro, que não pode pagar esses artistas. Amada, um brinquinho da querida ali era piada, sabe? Eles acham que estão fazendo um favor, porque assim, eles tratam Exatamente. O olhar real é horizontalizar, não é horizontal, né? Eles acham que é um artistazinho periférico que ele já está titando a visibilidade. A real é essa, né? Essa gente pensa assim, Cash. E tá dando muito para vocês poderem entrar naquele lugar, né? Que já é o bastante. Não, e a gente está falando dessa coisa das artes visuais e tudo mais, né? Mas a gente expande isso para qualquer linguagem, assim. Também, eu sou principalmente produtora, né? Apesar de ter o meu recorte com artes visuais, com audiovisual, eu produzo de tudo, assim. E, cara, a gente passa isso, sabe, fazendo clipe de artista preto, a gente passa isso fazendo... a gravadora não tem 10 mil, mano, para tu fazer o clipe do artista. Como não tem gravadora? Vamos conversar aqui. Então, assim,
isso tá espalhado, é isso, assim, é maneiro, é descolado, é hype, tá imprimindo a estética do momento, mas é exatamente isso que a Thaís falou. Não consegue pagar o mínimo, e a gente realmente está pedindo o mínimo, né? Um artista desse, 10 mil reais para montar uma exposição, cara, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, sabe? Quanto pagar, por exemplo, cachê, é isso aqui, sabe? Porque a galera quer que o artista vá no festival só com gente periférica, mas quer que vá só com a grana de passagem, né? Quando é presencial. Pago com visibilidade. Sabe? E aí é mais complicado ainda para mim, que sou produtora, porque assim, eu tô às vezes em espaços assim, porque preciso ganhar também o meu dinheiro para pagar os boletos, e aí, de alguma forma, também me sinto muito usada, porque tenho as conexões. Então, assim, né, a galera não é idiota, né? Obviamente vai me pagar menos sendo produtora porque sou periférica, porque sou mãe, porque preciso batalhar, né? Aí um bagulho, um trabalho que vale, sei lá, 6 pau, você ganha 3 quando ganha, né? Para ficar um mês enlouquecida, 2 meses, 3 meses produzindo, e ainda tem que convencer o seu artista, o irmão, a pessoa que está ali, que passa por necessidades como as suas, ou mais, tem que convencer para ir só com a grana de passagem no lanchinho. Então, é muito complicado. Lu, posso ser breve, rapidinho, só para Claro, vai lá. ir na esteira aqui da Silvia, da Thaís, que tem uma coisa que eu tenho reivindicado há um tempo. Eu acho que a representatividade ela foi importante durante um tempo, mas agora a gente precisa brigar pela proporcionalidade, assim, sabe? Não adianta ter uma... E a gente precisa ocupar os espaços de poder, né? Quando vocês falam dessa parada da curadoria, a gente precisa estar nos espaços curatoriais. E não pode ter só uma de nós. A gente não pode estar sozinho nesses espaços, porque senão a gente é voz vencida, né? E aí fiquei pensando nisso, porque assim, enquanto a banca de curadoria são os caras, e aí literalmente os caras, mas quem vai entrar, quem ganhar. Então, fico pensando nisso, que a gente tem que reivindicar e brigar, como a Silvia falou, a gente precisa estar nos espaços de poder. A gente precisa fazer com que o capital simbólico e real gire pelas nossas mãos também. Assim, eu acho que é uma reivindicação que a gente precisa pautar muito, a proporcionalidade. Mas só, eu acho, né? Não, eu acho super, Ju. Já passei 50 milhões de vezes por essa situação. Falar para vocês que minha saúde mental se perdeu muito nesses momentos, porque é isso, é pesado, é difícil, sabe? É difícil você... E é muito louco quando você é pensado para ser porta-voz de uma coisa tão diversa e grande, e você tá ali sozinho, sabe? Tendo que batalhar e brigar por aquilo, assim. Então, é isso, muito da minha saúde mental foi embora nos últimos 15 anos, sabe? Nessa batalha diária, assim. E aí eu queria só pegar o gancho para eu fazer uma última pergunta para a Silvia, porque o Renan já fez pergunta para todas nós. E eu nem falei de mim ainda, mas eu acho que nem vai precisar, gente, porque eu já estou tão representada que eu queria falar um pouco assim. Ju falou um pouco dessa coisa da pandemia, né? Dessa estrutura física que falta, né? Distanciamento, nananã, mas do filho que sai, e os pais são idosos, mas tem que sair para trabalhar e dorme no mesmo quarto e tudo mais. Mas é também importante a gente falar do quanto falta o olhar para a saúde mental da gente, né? O quanto, às vezes, a gente... Cara, durante anos da minha vida foi isso. Não, Ana, você precisa ser uma mulher, sabe, uma muralha, uma fortaleza, você precisa ser forte, você precisa isso, você precisa aquilo. E eu lembro muito, assim, falando de uma questão muito pessoal, cara, eu voltei a trabalhar, tinha acabado de ser mãe solo de João, que é o meu mais novo, e voltei a trabalhar já tinha 2 meses, sabe? Então, assim, qual é a base que a gente tem para ser mãe, né? Qual é a base que a gente tem para, cara, viver minimamente 4 meses, que é um tempo mínimo que você precisa estar com o seu bebê,
Mas aí você não pode ser mãe, mesmo que você queira. Eu amo ser mãe, cara. Se eu pudesse, tinha 5. Mas a gente fala muito sobre também, e aí vou ser polêmica agora. Eu acho que a gente precisa falar sobre, sim, a liberdade de não querer ter filhos. A gente tem que falar, sim, sobre a liberação do aborto, né? Que isso seja legalizado e tudo mais. Mas assim, a gente também precisa falar sobre as mulheres que querem exercer a sua maternagem, sabe? E eu não pude. A verdade é que eu sou mãe de 2 crianças que eu não vi falarem a primeira palavra, que eu não vi darem o primeiro passo. Então, assim, quanto isso vai levando da nossa saúde mental, né? Ter que ser forte, ter que batalhar, ter que brigar, ter que isso, e no meio do puerpério já está trabalhando, já está no computador, já está brigando com todo mundo, então é pesado, né? Queria só, aqui, gente, só para a gente não se perder, queria só, a Silvia falou um pouco desse trabalho que ela estava fazendo com Manhãs de Outono, e com a coisa do imaginário periférico. Não sei se é o trabalho do momento, Silvia, mas eu queria só que você falasse um pouquinho mais desse momento, assim, da estética que você está imprimindo nesse momento. Falei esse é um dos projetos que aí eu venho fazendo alguns outros, sempre com um olhar voltado para a produção de pensamento crítico na periferia. Fiz umas releituras decoloniais, trabalhos voltados à arte e educação também, utilizando artistas daqui da Baixada, né? Até mesmo para a criação de um repertório, para um professor, às vezes, buscar, ele não tem, ele não acha. Mas enquanto artista, né, é isso, a gente acaba virando né, curadora, professora, produtora de artes visuais e artista, né? Isso fica lá no último, porque não é permitido o pobre exercer a sua subjetividade, né? A gente é saturado com a subjetividade das galerias, os mercados, os prêmios mais importantes são eles que constroem as narrativas estéticas, e a gente não pode exercer nossa subjetividade enquanto mulher periférica. Eu trabalho muito com a reconfiguração do corpo feminino, né? Vem falar do sagrado feminino, porque eu falo da iconografia do útero, da vagina, da vulva. E eu tenho os trabalhos que é o chá de buceta, é o onde está o clitóris, a igreja da deusa, que eu faço um culto de lingerie, porque é uma crítica às igrejas evangélicas. Eu fui por 14 anos, né? A violência contra a mulher, né, a objetificação do corpo, e já fiz alguns trabalhos na cidade, lambe-lambe, oficina, para as mulheres, realmente, porque você percebe, aqui na Baixada a gente tem muito curso, você vai dar curso de manicure, cuidador de idoso, técnico de enfermagem, tudo que seja produtor de mão de obra de trabalho. Você vai dar um curso de História da Arte aqui na Baixada, não vai ter público, entendeu? Quem vai querer fazer isso? E aí eu venho fazendo isso, porque aqui a gente não pensa arte de forma instrumentalizada, um laboratório de arte contemporânea, pensar outras formas de articulação de arte visuais na própria periferia aqui dentro, né? Então, venho fazendo um trabalho de formiguinha, como várias outras pessoas, né? E é importante sempre essas articulações nossas. E um adendo importante tenho encontrado até espaços para ocupar, mas na própria Baixada a gente encontra, é difícil da gente ter uma abertura dos espaços, né? Às vezes o espaço abre para uma pessoa que vem lá de fora e ele, vem, só vem. A gente tem que brigar, entrar com o pé na porta e requerer o nosso lugar na própria periferia. Isso em locais que têm mais seriedade com relação à cultura, né? Como Nova Iguaçu, Caxias. Imagina os outros lugares, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, tem centros culturais que é o quintal de casa da gestão da cultura atual. A gente tem hoje uma gestão da cultura que são pessoas já da área da cultura de anos em Nova Iguaçu, né? Então, por isso tem uma abertura maior. Agora, os outros municípios da Baixada, gente, é muito cruel, é difícil. É trabalho de formiga. Mas é isso, venho mais uma fazendo esse trabalho de diálogo, comunicação, né? Porque a arte é comunicação, é colocar as nossas questões em diálogo. Como a gente vai dialogar com essas mulheres? Quem é essa galera que está aqui vendo as minhas obras? É aquele pessoalzinho que viaja, que frequenta o Planta na Mente, que viaja, meus professores na UERJ, vocês têm que conhecer o MoMA. Cara, conhecer o MoMA, que a pessoa ganha um salário mínimo, uma hora pega o metrô da Pavuna, vai para o MoMA, filha. A pessoa acha que nasceu na Glória, no Maitá, sabe? Alienada, tem gente que tem doutorado, mas é alienado social, sabe? Então,
A gente quer dialogar sim, quer falar de história da arte, de corpo, de performance, com as mulheres daqui, dona de casa, com aquela mulher que é agredida pelo marido evangélica. Esse é o meu público, é com elas que eu quero dialogar, entendeu? Exato, É Silvia. E isso. eu acho que é muito, muito foda mesmo sua colocação, porque... e aí, assim, eu acho que toda iniciativa é, obviamente, muito, muito bem-vinda e a crítica não é uma crítica para baixo, é uma crítica para a gente refletir junto mesmo, que é assim, queria muito falar aí com os movimentos feministas da Baixada, né? Assim, quem é que tá fazendo para quem, galera? Né? Tá trazendo quem para fazer, fazendo para quem? Né? Isso é uma coisa que é importante. E aí? Sabe, a moça que trabalha de empregada doméstica, e as merendeiras da escola, sabe? E as mães de aluno? Cadê? Não vejo, sabe? Assim, complexo. Mas então, o Renan tá me falando aqui que eu preciso falar também, então eu vou falar rapidinho para fazer uma rodada de pergunta para vocês. Renan, queria te pedir, Renan é nosso produtor aqui que tá, vocês saberem quem é, tá ajudando a gente, queria pedir para o Renan para me mandar pelo WhatsApp as perguntas que já vieram, que fica mais fácil de eu acessar. Pode ser, Renan? E aí, enquanto isso, eu vou me apresentando aqui. Olha, eu me entendi artista muito cedo, gente, graças a Deus. Me entendi artista muito cedo, eu escrevo desde 12, 13 anos, leio muito, e acho que os livros que me expandiram a mente completamente ali por volta dos 15 anos, nesse lugar muito de privilégio, porque tem um tio que saiu com o pé na porta, é sociólogo, é o Alan Brum, aqui do Raiz em Movimento, no Complexo do Alemão. A minha família, parte de mãe, é toda do Complexo do Alemão. Meu tio é um cara que abriu portas, assim, portas intelectuais, né, para mim, para grande parte aí de uma galera periférica que eu conheço. Amo muito esse meu tiozão. E aí eu tive a oportunidade de encontrar o Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, em casa, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, e devorei, falei, cara, que isso? E eu fiz uma analogia na hora, assim, do 100 Anos de Solidão com a cidade de Nova Iguaçu. Eu acho que tem sei lá, uma visão ali que eu falei, cara, que é isso? Assim, e aí comecei a escrever poesia na escola, aí tem esses festivais e tudo mais. Na época, meu pai trabalhava na Xerox do Brasil e eu tinha bolsa, estudava no Instituto Brasil, que na época era uma puta escola em Nova Iguaçu, e então tive todos esses privilégios, apesar de às vezes só ter ovo para comer. E é esses privilégios que a gente vai aproveitando e vai caminhando. E quando eu fui ensino médio, com 16 anos, essa escola, que eu tinha bolsa, eles começaram a fazer um curso de artes cênicas. Eu falei, olha, que interessante, um técnico de artes cênicas aqui, assim, né? Assim, para mim. E aí foi onde eu conheci a Ana Márcia Micho, Marcos Serra, César Rai, Moduan, e aí fui conhecendo esses monstros incríveis da cultura da Baixada. Descobri que a minha mãe frequentava o Daniel's Bar, do Daniel Guerra, e quando eu era pequena, várias fotos da minha mãe performando, inclusive, no bar do Daniel. Fiquei, gente, o que é isso? Ninguém me contou. E aí fui descobrindo várias coisas, inclusive, sobre minha família, que meu tio tinha tido um bar chamado Cazuzas Bar, em Nova Iguaçu. Eu falei, gente, olha, vamos lá, vamos procurar isso. Fiz artes cênicas, depois fui para o audiovisual. Quando eu estava na SPOC, eu fiz parte da primeira turma da Escola Popular de Comunicação Crítica aqui na Maré, no Observatório de Favelas, eu conheci o Faustini, Marcos Faustini, que hoje está secretário, né, de Cultura da cidade do Rio, e ele estava começando a Escola Livre de Cinema. Fui para a Escola Livre de Cinema, dei aula, fui aluna, fui ficando, fiz um monte de ação, um monte de coisa, e comecei a produzir, depois comecei a coordenar, e fiquei mais ou menos uns 9 anos trabalhando em projetos da Escola Livre de Cinema. E aí, quando a escola acabou, infelizmente, por conta do desmonte aí da nossa querida Petrobras em 2016, eu vim para o Rio, me mudei para cá e comecei a atuar ainda mais na área audiovisual. E aí comecei a produzir, fiz a direção do Querendo Assunto, fiz a assistência de direção do Vende Essa Moto, que é o primeiro longa do Faustini, e aí fui produzir outros projetos também, Agência de Rede para a Juventude, o Escuta Festival, em parceria com o Moreira Salles.
E fui fazendo, gente. Hoje eu sou uma produtora completamente independente, então se vocês quiserem me chamar para projetos, estamos aqui. Estou agora, nesse momento, fazendo essa assistência com a galera do Amaivos. Ainda um pouco de segredo, mas vou dizer aqui que a gente está se movimentando para produzir o próximo clipe de Rafael Mike, meu amigo, há 20 anos, maravilhoso. Então, é isso. Estamos aí. E uma coisa legal, Silvia, comecei minha faculdade, estou em artes visuais, já fiz um período. Vamos lá, vamos ver se a gente dessa vez consegue. Bom, arrasou. Aí daqui a pouco a gente começa a se juntar para pensar e começar a pensar coisas aí. Thaís vem também, Ju, fazer umas performances, uns negócios. Vai ser lindo. E é isso, gente. Eu vou passar aqui para uma pergunta que o Renan fez, vamos lá, que é: quem são as mulheres que são referências de vocês? Eu vou responder e depois a gente vai na ordem que a gente fez antes, para não se perder. Cara, mulheres referências, assim... cara, é isso, né? É eurocêntrico, não tem muito jeito, mas eu não tenho como não falar de Agnes Varda. Acho que ela foi, quando eu comecei a estudar cinema, foi ela que me disse que era possível. Através de filme. E me disse que era possível nesse lugar do ser mulher também, muito especificamente, né? Não do território, não do contexto, mas olha, a gente estuda sobre novela e vague, eu fui aqui apagada dessa história, né? Porque todo mundo só fala do Truffaut e do Godard, mas eu tô aqui, eu faço filmes sobre ser mulher e faço filmes experimentais, que é o meu grande lance, sempre foi lá desde o início do Cineclube Buraco de Getúlio, que inclusive não falei, que sou fundadora e produzi durante 10 anos. Então, o Buraco começa com essa vontade, né, de mostrar cinema experimental para a galera, num bar, no centro de Nova Iguaçu, era uma loucura. Mas é isso, acho que a Agnes, ela me disse que era possível, assim. Eu também não quero... Eu acho que tem mulheres que são bem óbvias, assim, né? Conceição Evaristo, Flávia Oliveira sempre me pá, sabe? Ela escreve coisas. E Ana Paula Lisboa, as colunas... Tem o privilégio de ser... de Ana Paula ser madrinha do meu filho, de ser amiga, apesar da distância agora, mas Ana Paula é uma mulher que me toca muito, apesar de ser mais nova que eu, mas diz coisas maravilhosas. E tem também, faltou uma, Onde Jaz Meu Coração, gente, qual o nome daquela maravilhosa? Não? Ninguém? Como é que é o nome dela, gente? Raine ou Riane, não é? Riane, Ou é Raine ou é Riane? Riane, isso, Riane Leão. Eu acho que é Riane. Riane, Para mim são essas, gente. Vou ficar com essas por último. Tem muito mais, mas vou ficar por... e Thaisa Machado, gente, não posso esquecer, porque, meu Deus do céu, aquilo é um furacão, não é nem uma mulher. Vai lá, Thaís, pode ir. Desculpa, a gente estava esperando alguém. Acho que, assim, eu vou ter que também, assim, nas óbvias, eu acho, assim, a primeira é a Rosana Paulino, assim, uma inspiradora total. Já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, fiz a chat, tirei foto, abracei, fiz mesmo, assim, a fã, porque é uma dessas figuras que abriu muitas portas. A trajetória dela também é muito importante, de ter batalhado nesse lugar acadêmico também como um lugar de possibilidade de se manter artista, até poder viver de sua arte, né? E os diálogos que ela traz sobre memória, enfim, amo o trabalho da Rosana, amo a pessoa da Rosana. As palestras dela, eu posso ver que ela é uma professora incrível também, assim, que ela tem uma didática maravilhosa. A outra, assim, mais contemporânea, não que a Rosana não seja, né, mas é um pouco mais de outra geração, né? Mas é a Aline Mota também, que é uma artista aqui do Rio, que é de Niterói, se eu não me engano, que vem do audiovisual também, que aí também é uma pessoa que desperta também esse meu interesse por essas possibilidades que o audiovisual dá. Se eu não me engano, ela trabalhou muito tempo como continuista e
O trabalho dela, assim, para mim é um trabalho muito lindo, muito poético, também falando sobre essa busca de memória, de ancestralidade, de documentação e querendo saber de onde ela veio, de onde vem essa família, né? De onde vem essas histórias sempre incompletas. E eu gosto, e uma outra também é a Sônia Gomes, que também é uma artista visual que vem da costura, que vem ali de um fazer artesanato, né? E que, enfim, também trabalha lindamente, incrivelmente. Acho o trabalho dela incrível. E para mim são essas três pessoas. Assim, gosto muito da musa Michelle Mathieusi também. E acho que eu posso falar da Jota Mombassa também, que é uma bicha também, né? Não binária, mas que também me inspira muito, principalmente com seus textos e com as ideias que ela vem criando e fortalecendo assim ao longo dos últimos anos. E são essas, mas tem muito mais. Vou-me? Eu acho que tem uma, enfim, tem algumas figuras que ficam pairando, né? Mas tem a Ivy Penha, que é uma atriz da Baixada de Caxias, que é muito importante, assim, sempre que eu vejo Ivy, eu fico pensando, cara, essa mulher que tipo, começou a fazer teatro nos anos 60, sabe? Na Baixada, eu falei, caralho, essa mulher é foda pra caramba, assim, sempre que vejo Ivy, eu falo, essa mulher é farol de milha. E a Lélia Gonzalez, assim, que fico muito tocada e afetada com a Lélia. Sempre que tem alguma dificuldade com alguma coisa, recorro aos textos de Lélia, que me ajuda. Os textos dela sempre me ajudam a pensar e a ser no mundo, né? Acredito muito no pensamento como ação no mundo. Então, quando falo pensar, é agir no mundo. E ela me ajuda muito a pensar. E Lélia, assim, sem dúvida, é uma referência máxima. E a Ive, no campo do teatro, da arte, assim, são pessoas, mulheres que me mostram um sul, assim, possível dentro do viver e do criar, assim. Gosto muito dessas duas mulheres. Ive e Lélia. Como a própria Thais falou, nosso repertório, até acadêmico, de pesquisa, acaba sendo eurocêntrico, elitista, né? Mas, sem sombra de dúvida, Rosana Paulino e Sônia Gomes são artistas de referência para mim também, na questão da pesquisa, de como abordam as estéticas da costura, de memória, né? Embora sejam mulheres negras e eu seja uma mulher branca, não me identifique com a questão do racismo, mas são artistas para mim, principalmente, né? Eu acho que a importância é essa. Rosana ser institucionalizada, legitimada, isso é muito importante. Deveriam vir mais outras, né? Ela abre portas, essa academia aceitou, enfim. É algo até meio, eles também acham que só Rosana Paulina existe, de artista negra, né? Mas ela é muito maravilhosa, assim, a exposição dela ao vivo é outra experiência, muita potência, você se sente incomodado com as obras, sabe? Você é muito, muito potente. Outras artistas, Márcia X também, ela trabalhava com performance, instalação, abordava muito a questão da pornografia, tinha os trabalhos com pênis e com a questão religiosa, né? Ela fez os pênis com os terços e várias outras performances dela que eu gostava. Lia Mena Barreto também, Louise Bourgeois, que eu amo, o trabalho dela, que aborda a questão também do feminino, do sagrado. Tem as artistas agora mais atuais, a Roberta Barros, né, que trabalha com performance, pesquisadora. Tem as nossas artistas aqui também, tem a Luana Aguiar, lá da UERJ, trabalha com performance, tem um trabalho muito bacana que eu tenho usado como referência também. A própria Ana Mendieta, né? Então são várias, mas que venham mais artistas periféricas, artistas, né? Porque é isso, a academia ela acaba escrevendo, né? O nosso repertório, então acaba ficando muito centrado. Mas são várias outras. Essas são as que eu gosto muito da estética do trabalho e que
acaba me servindo de repertório subjetivo, né? Mas tem milhares. Muito pode você falar da Ana Mendieta, porque eu estou num trabalho já tem um tempo para, enfim, conseguir fazer meu primeiro curta. Vai demorar um pouquinho, gente. Mas a Ana, ela é minha inspiração master, assim, a obra dela, nesse caminho que eu quero trilhar para Legal. esse. Vamos ver um dia. Era Eu vou. Fala, pode falar. Não, só fazer uma observação. Eu não falei das educadoras, né? Que eu sou professora Bell Hooks, a própria Angela Davis, da parte bibliográfica, assim, os livros. Estou lendo um livro agora da Bell Hooks sobre o feminismo, do feminismo na margem, né? Que é um livro também que deveria dar na graduação de toda a área de humanas. Ela é maravilhosa. Para a Silvia Federici, gosto muito, também já li alguns livros dela que falam da questão do trabalho doméstico, né, dos corpos femininos, é uma filósofa. Então é isso, são as mulheres assim, top, falar top é muito feio, gente. É cringe, top. Agora vou fazer uma última pergunta, que a gente, né, vai começar a estourar o tempo aqui. Vou fazer uma última pergunta para a gente responder rapidinho e aí fazer. Na verdade, assim, vocês já podem responder essa pergunta fazendo as considerações finais que vocês quiserem, tá? Que é o seguinte: a Andréa Almeida mandou lá pelo YouTube, aqui pelo YouTube, né? Porque a gente está pelo YouTube, e ela pergunta assim. Falando ainda sobre a questão de estratégias para furar essas bolhas elitizadas do circuito, como vocês entendem ser o melhor caminho? Olha, Andréia, aqui de minha parte, eu acho que furar as bolhas é como a gente, né, disse aqui nos nossos papos. Não sei nem se a gente está conseguindo, para falar a verdade, assim, não querendo vir com ar de derrota, não é isso, mas eu acho que talvez a gente esteja trilhando um caminho alternativo, que é um caminho que eu acho que a gente está, sabe, dizendo assim, olha, a gente existe, a gente vai fazer, vocês querendo ou não. E aí eu acho que a gente está mais obrigando as bolhas a olharem para a gente do que realmente furando as bolhas, assim, eu acho que é um pouco sobre isso, fazer. Não tem outro caminho, não. E aí, no final, eu encerro, aí passo a palavra aí para a Thaís, para ela responder e fazer a consideração final aí. Concordo, assim, com o que a Luana falou e acredito muito nas coletividades mesmo, sabe? Acho que, assim como essas redes de afeto são importantes para manter a gente nesse lugar ali de buscando ser trabalhadores e trabalhadores da arte de uma forma geral. Para mim é uma coisa muito importante, né? O que me mantém aqui é poder ter essa rede de afetos. E eu acredito que é nessas coletividades que a gente vai conseguir achar essas respostas, esses caminhos, seja construindo novos espaços, seja entrando e puxando algum amigo, amiga, o amigue, sabe? Mas eu acredito que se existe alguma forma de furar é pela coletividade. E aí acho que o que a gente está fazendo aqui hoje também resume muito isso, assim, né? Conhecer outras pessoas, sempre aumentar esse círculo, conhecer outras pessoas periféricas de outras periferias e poder falar sobre isso, poder se conhecer, poder conhecer o trabalho uma da outra, isso é muito importante também. E fico muito grata, muito feliz de poder ter participado. Foi um encontro incrível, super especial. É muito bom, né, de verdade, ver como a gente se conecta nas coisas, assim, e poder falar de igual para igual também, sabe? Poder falar num lugar onde a gente pode falar sobre isso, onde a gente se sente acolhido também é muito especial. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite aí para todo mundo. Thaís, fala pra gente, aproveita e fala pra gente também onde a gente pode encontrar um pouco sobre você, assim, né? Rede social, qual o canal que você acha mais importante para saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. Tá bom. Eu tenho um site, que é thaisiroco.com, que tem meus trabalhinhos lá, e aí tenho um pouquinho compartilhando da minha pesquisa. Eu também uso muito o Instagram, que é o @princesinhaperiférica, e é um lugar também que pode ser um local de contato e tudo mais. E também vou estar participando da exposição que tá das artistas latinas, que vai estar, se eu não me engano, a abertura é amanhã, né, Silvia?
E aí é lá no Paço, até, se eu não me engano, dia 15 de agosto ou 16, alguma coisa assim. Boa, no final eu vou isso. falar de novo. Pode ir, Ju. Então, eu concordo muito com Luana, com Thaís. Eu acho que tecer redes é fundamental para nossa sobrevivência e literalmente, né, afetiva também vai para esse lugar da saúde mental e tudo mais, dessa rede de apoio, mas uma rede mesmo de juntar as mulheres que produzem, criam, as artistas plásticas, a galera da arte visual, se organizar, porque eu acho que é mais confortável e mais seguro quando a gente caminha juntas, coletivamente. Eu acho que essa é uma boa estratégia. No código, e eu mesma, a gente participa de algumas redes de teatro, né? Entendendo que a gente conseguiu acessar lugares que sozinhos e sozinhas a gente não conseguiria acessar. Então, acho que essa é uma estratégia, você se alinhar a outras pessoas que pensam e criam de modo parecido com o seu. Acho que essa é uma boa estratégia. Agradecer mais uma vez essa possibilidade de escuta e de trocar com essas mulheres incríveis e desejar muita saúde para todas nós. Muita saúde. Obrigada. Onde é que a gente encontra, Ju, suas coisas? Então, uso também o Instagram, acho que também é um caminho para troca, para a gente conversar um pouco. Então, Juliana França, jogar lá no Facebook, no Instagram, acho que aparece, e a gente troca ideia por lá, Juliana França, e a gente vai se falando, conversando também. Vai, Silvia. É para furar essa bolha, né? Como a Thaís estava falando ali, a questão da coletividade é super importante, porque são bolhas, você imagina como é que você vai furar uma bolha do Roberto Marinho, né? É ele que monopoliza hoje a gestão dos museus de Rio. Então, eu, durante Casas Belfort Roxo, professorinha de arte, uma artista qualquer, vai furar a bolha. A gente resiste fazendo, né? Se fazendo ser vista, dialogando, comunicando. É isso, é produzir. E uma articulação que eu acho muito importante dentro do campo da arte, mas que nas periferias ela ainda é muito defasada na área da educação. Por isso que eu comecei o meu próprio, na especialização, o produto foi um curso que problematizava as outras histórias da arte, essa ausência, né? Enfim, é uma história da arte, e aí comecei a me articular com a educação não formal, né? Criando espaços em que a gente fale sobre o que está sendo feito aqui, questione, politize o artista, politizar, se articular com a educação, com a coletividade, é isso mesmo. E agradecer também, maravilhoso poder trocar com vocês, conheci o trabalho da Luana, claro, o Buraco do Getúlio icônico, parabéns pela resistência de anos, ou resistência total, né? Muito bom. E fico feliz, agradeço também Juliana, Thaís, mulheres maravilhosas. Estou junto lá com a Thaís, no Artistas Latinas, agradecer o Paulo, a equipe. Foi maravilhoso participar desse projeto também. Um pessoal super profissional também, maravilhoso. Muito bom. Obrigada, gente. Onde a gente encontra, Silvia, você? Eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer um perfil, um site. Eu tinha um Wix que eu nem uso mais, mas eu tenho usado mais o Instagram, né? Que eu sou da velha guarda. Eu sou cringe, Eu também. mentira. Eu tô com 40, estou mais no Facebook, e agora é tudo muito redes sociais. Então é o schiavone.sil, que é Schiavone como escreve o Skin Carioca, aquela cerveja, não vou falar aqui propaganda gratuita, é Chiavone, Schiavone.sil, de Silvia. Aí lá tem um linkzinho com os cursos que eu ministrei no YouTube, aí tá por lá. Perfeito. Bom, eu também, gente. Encontro no Instagram, Lu H. Pinheiro, bota lá, tô lá. Tudo meu tá por ali. Eu posto mais foto de filho e de casa e de essas coisas de trabalho, mas tem coisas de trabalho também. Bom, eu queria, cara, só agradecer, assim. Eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil no mundo, claro. Mas eu acho que essas oportunidades de conexão, de festejar a vida, sabe? Eu acho que são sempre muito bem-vindas.
Eu anotei aqui essa coisa da rede de mulheres na arte ou das artes, vamos movimentar isso aí. Acho que a gente deve fazer isso. Vamos pensar uma melhor forma da gente movimentar essa rede aí, porque é isso, né? A gente conhece tanta gente pelo Insta, por um trabalho, por outro trabalho, e acaba não conseguindo se conectar, né? Quantos anos eu ouvia falar da Thaís, quantos anos da Silvia, e não tinha uma oportunidade, né? Acabei tendo oportunidade, graças a Deus, de me conectar há algum tempo, mas é isso, assim, é sempre maravilhoso. Sempre saio muito embebida de amor depois que eu troco com mulheres, de verdade, assim. Eu quero, para finalizar, falar mais uma vez, né, do Poéticas Femininas na Periferia, que é uma mostra artística do Artistas Latinas. A gente vai contar aí com trabalhos da Silvia e da Thaís. Vai de 8 de julho a 15 de agosto, lá no Paço Imperial. Então, vou me organizar para ir com certeza, com as minhas crias, todo mundo. Eu adoro levar os meninos para essas coisas, e a gente tem que voltar a viver, né, mesmo com máscara. E queria agradecer a todo mundo, falar mais uma vez aqui. Não vou falar do financiamento, não. Será que precisa? Precisa, né? Vamos falar, que é sempre bom. Bate-papo foi financiado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc, e o mais importante, que esse bate-papo contou com a parceria do Artistas Latinas, um salve, maravilhosas, como sempre, e é um desdobramento das gravações do curta Amai-vos, que vai ser o maior curta que vocês vão ver nos últimos tempos, da Cariobá Produções e da Revés Produções. E, para finalizar, eu queria dedicar esse bate-papo à minha irmã, Kita Pinheiro, uma das mulheres trans mais lindas e mais incríveis que eu já conheci. Nesse momento está tocando a comunicação da Secretaria da Mulher do Rio. Então, enfim, peguei no colo e agora está aí voando lindamente. É sempre importante, né, falar dessa diversidade de mulheres e eu sempre gosto muito de falar da minha irmã, né? Acho que minha irmã, no fim das contas, é um dos meus maiores exemplos, mesmo sendo 10 anos mais nova. E dedicar também a minha mãe Oxum, maravilhosa, que não vivo sem ela, e que ela esteja aqui, né, olhando por nós e abençoando nós mulheres sempre. Tá bom? Beijo, meninas, adorei. Beijo para todo mundo. Salve para geral. Axé. Gente, axé. Vamos aguardar aí o Renan liberar a gente. Já ia desligar. Axé, gente. Axé.